Glória a Deus. A gente está na nossa série, né? Adoração em série. E hoje é a terceira parte. E nas duas partes anteriores, quem estava aqui na nossa série? Quem está gostando, quem está amando essa série que tem sido incrível? E nessa série a gente começou a falar, e a gente falou sobre que na verdade todos nós somos adoradores, todos nós adoramos algo ou alguém, e aí nós falamos sobre os falsos ídolos, os ídolos que tomam às vezes o lugar de Deus em nossas vidas, coisas, lugares, pessoas. A gente falou sobre isso. A gente falou também no domingo passado sobre quem é Deus, né? Sobre Jesus, aquele que deve ser adorado. Nós falamos no final da primeira parte, mas nós falamos muito na segunda parte sobre isso, sobre a natureza de Deus, a característica de Jesus, sobre o porquê que ele deve ser adorado, sobre a essência da natureza dele, quem ele é, e por isso nós o adoramos. E hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, porque a verdade é que Deus, o Pai, ele está em busca de verdadeiros adoradores. Ele está em busca daqueles que o adorem em verdade e em espírito. Então nós vamos estar falando sobre isso. E abre a tua Bíblia aí em Isaías 1, 10 a 17. Isaías 1, 10 a 17. Diz assim: governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Esse texto é bem forte, é um texto para a gente ouvir assim, para a gente ler algo muito forte sobre Deus, sobre o que Deus está falando aqui para aquele povo. E a realidade aqui, o contexto é que Isaías, ele profetizou no período mais crucial da história de Judá e Israel. Ele profetizou sobre aquele povo, e aquele povo ali, Israel, eles tinham sucumbido em um culto pagão. O povo de Judá, eles trilhavam o mesmo caminho da infidelidade a Deus, pois a sua adoração não passava de aparência. Tudo que eles faziam não passavam de uma aparência, não passavam de uma capa que eles tinham, e eles passavam aquela ideia. Então, por conta disso, Isaías profetizou sobre aquele povo, eles já estavam na prática da idolatria. Eles não tinham uma tolerância, eles eram tolerantes, na verdade, à idolatria. Eles viviam uma opressão ao pobre que era praticada ali, a imoralidade ganhava espaço nas famílias. Então, por isso, Isaías profetizou sobre aquele povo. Isaías profetizou sobre aquele povo, sobre as atitudes que eles estavam tomando. Nesse texto aqui, o que nós lemos, o confronto que cai, é sobre o culto do povo. É sobre o culto que o povo prestava. E aquele culto que eles prestavam, a adoração deles estava sendo reprovada por Deus. Você consegue imaginar uma adoração ser reprovada por Deus? Uma adoração não ser aprovada por Deus? Você consegue imaginar você aqui, nós aqui, no momento de adoração, e Deus falar: eu não aprovo essa adoração, eu reprovo essa adoração, eu não quero essas orações para mim, eu não quero essas mãos levantadas para mim, eu não quero essas palavras faladas para mim, porque tudo isso não passa de aparência. Era isso que ele falava ali.
Era isso que Isaías estava profetizando sobre aquele povo. Era isso que Deus estava falando. Os sacrifícios ali significavam algo para aproximar o indivíduo de Deus. O sacrifício era em benefício do povo, em benefício da humanidade, daquelas pessoas. Mas esses sacrifícios e ofertas tornaram-se vazios de sentido. Tornaram-se vazios de sentido, não tinha mais sentido fazer esse sacrifício e essas ofertas, não tinha mais sentido, porque o culto, à medida que o culto acontecia no santuário, à medida que o culto acontecia no auditório, isso não implicava mudança nenhuma nas nossas vidas, não implicava mudança nenhuma na vida daquele povo, e é isso que nós não queremos de forma nenhuma como igreja, que a gente esteja em um culto, em um auditório, e que isso não saia por essas portas, não saia por essas paredes, porque essa igreja aqui não existe para o domingo, mas essa igreja existe para a segunda, para a terça, para a quarta, para a quinta, para a sexta, para a nossa família, para o nosso trabalho, por onde nós formos. Não é um culto que fica limitado aqui, não é um culto que para no auditório, e era isso que acontecia ali com aquele povo. Os rituais, eles eram rigorosamente cumpridos, sim, eles eram cumpridos, mas os princípios divinos, eles eram largados e desprezados. Eles estavam sim cumprindo todo o ritual, mas a verdade é que os princípios divinos, a palavra de Deus, a vida de Deus, eles estavam desprezando. Eles estavam deixando de lado. O caráter de Deus, eles estavam deixando de lado. Os sacrifícios, cada dia mais, eram multiplicados, mas a obediência a Deus era negligenciada. Os sacrifícios apareciam cada vez mais, porque queriam se aproximar de Deus. Mas a verdade é que a obediência a Deus, cada dia mais ela sumia, cada dia mais ela desaparecia. Havia religião, sim, mas não havia relacionamento. E isso era abominável para Deus. Sim, tinha religião, mas não é sobre uma religião, é sobre um relacionamento verdadeiro com Deus. Deus não veio, Jesus não veio para instituir uma religião, mas Ele veio para nos aproximar do Pai e nos conectar com o Pai. Esse é o desejo dEle, esse é o plano dEle. A situação era tão crítica que Deus não economizou nas palavras. Deus não economizou. Como a gente leu, Ele falou: parem de fazer a oração de vocês. Parem de fazer essas ofertas inúteis. Esse incenso, essa oração que sobe aqui, essas palavras que estão subindo aqui, isso aqui é repugnante para mim, porque isso não é verdade, porque isso é aparência, porque isso não passam de palavras cantadas, de palavras faladas, de palavras jogadas ao vento, mas isso eu sei que não é verdade. Ele diz: quando vocês estenderem as mãos em oração, eu vou esconder de vocês os meus olhos. Imagina aí, Deus nesse momento, Ele se enojou do culto que aquele povo prestava a Ele. Imagina Deus virar os olhos para uma pessoa, para um povo que estava dizendo, que estava levantando as mãos em adoração a Ele, para um povo que estava dizendo, que estava levantando as mãos em oração a Ele, para um povo que estava dizendo, que estava dobrando os joelhos em reverência a Ele. Aí Deus pega e fala: não, quando vocês levantarem as mãos de vocês, eu vou virar os meus olhos. Quando vocês pedirem, eu vou virar os meus olhos. Isso aqui era aquele povo. Isso não está longe da nossa realidade. Como igreja, nós temos que ter cuidado para não entrar na realidade daquele povo ao qual Isaías profetizou. Nós temos que cuidar para não nos encontrarmos como esse povo que levanta as mãos em adoração, mas na verdade o nosso coração não está levantado em adoração a Ele. Quando nós dizemos palavras a Ele, mas na verdade o nosso coração não está dizendo essas palavras a Ele. Nós temos que ter cuidado com isso, nós temos que ter cuidado com as palavras que nós lançamos. Os nossos dias não são muito diferentes dos dias de Isaías ali. Nós não temos mais os sacrifícios, sim, aqueles sacrifícios que eles lançavam lá, mas nós temos os nossos louvores e as nossas orações. Eles lançavam os sacrifícios, nós lançamos o nosso louvor e a nossa oração. Nós não temos, naquele tempo havia as ofertas, os animais que eram ofertados, mas para o nosso tempo aqui nós podemos dizer que as nossas ofertas aqui, nós podemos colocar que são os nossos dízimos e as nossas ofertas que nós colocamos aqui.
E aí nós lançamos aqui nesse lugar. Naquele tempo ali, havia o santuário. No nosso tempo de hoje, o santuário tornou-se o auditório. Esse auditório aqui que nós nos reunimos como igreja para adorar o nome dEle. Naquele tempo ali havia os sábados, as festas, os sábados, as festas de lua nova, e hoje nós temos o domingo, hoje nós temos a quarta, hoje nós temos a conferência, hoje nós temos os grupos de crescimento, hoje nós temos esses encontros, mas a verdade é que não há muita distância entre aquele tempo de Isaías e o nosso tempo de hoje. Sim, nós podemos estar vivendo hoje, talvez da mesma forma que aquele povo ali vivia. Se nós não tivermos cuidado, nós podemos nos encontrar da mesma forma que aquele povo vivia. Se não tivermos cuidado, nós podemos incorrer no mesmo fracasso daquele povo, ter uma adoração que Deus não reconhece. E o nosso desejo é que a gente levante uma adoração que Deus reconhece. Aqui estão os verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Você é um desses que quer ser encontrado como aquele que adora em espírito e em verdade a Deus, que Ele vê um coração sincero em você. Nós não queremos cair nesse erro daquele povo. A verdade é que o culto que Deus desejava não começava no santuário. O culto começava no dia a dia. Ei, videira, o nosso culto não começa aqui no domingo, quando lança aqui o vídeo e a gente começa a celebrar. O nosso culto começa na nossa casa, começa no nosso trabalho, começa por onde nós formos, faculdade, vizinhos, aonde nós estivermos. Ali começa o nosso culto. Porque se você for esperar por um culto só no domingo, se você for esperar por um culto só na quarta, você está vivendo da sobremesa, você não está vivendo da refeição, da principal refeição. Eu não estou dizendo que isso aqui é uma coisa pequena, é uma coisa mínima, mas você consegue imaginar que nós temos um culto aqui de aproximadamente 1h30, para a gente estar desfrutando aqui, mas você tem todo o seu dia para cultuar a Ele, todo o seu dia para adorar a Ele, todo o seu dia para louvar a Ele, todo o seu dia para dobrar o teu joelho a Ele, todo o teu dia. Então você tem um banquete à tua disposição, mas você pode escolher viver do banquete e provar também da sobremesa, ou você pode escolher viver só de sobremesa, viver só da tua sobremesa. Então os cultos, eles começavam no santuário. Eles não começavam no santuário, eles começavam no dia a dia. A mensagem era clara: a verdadeira adoração começa na vida. A verdadeira adoração começa em nossas vidas, não simplesmente em palavras, não simplesmente em louvores que levantamos, mas começa na nossa vida, no nosso ser, em como nós vamos viver, quem nós somos, como nós vamos andar. A verdadeira adoração começa aí. Esse princípio ele é ilustrado no episódio de Caim e Abel. Caim e Abel ali, eles foram colocar uma oferta para Deus, eles foram oferecer uma oferta a Deus, e a verdade é que Deus aceitou a oferta de Abel, e Ele rejeitou a oferta de Caim. Mas antes de aceitar a oferta de Abel e rejeitar a oferta de Caim, Deus ele aceitou Abel e aceitou a sua oferta. Ele rejeitou Caim e rejeitou a sua oferta. O que é que isso nos mostra? Que Deus ele não está interessado no que nós vamos fazer, ou no que nós vamos dar, ou no que nós vamos realizar. Deus está interessado, primeiro de tudo, em nosso coração. Porque se Ele tem o nosso coração, Ele tem o que nós vamos fazer. Se Ele tem o nosso coração, Ele vai ter as nossas atitudes em obediência a Ele. O desejo de Deus é esse, é o coração. Por isso Ele aceitou primeiro Abel e depois aceitou a sua oferta. Por isso Ele rejeitou primeiro Caim e depois rejeitou a sua oferta. Deus ele aceita o ofertante antes de aceitar a oferta. Deus ele aprova quem cultua antes de aprovar o culto. Deus ele não está aprovando aqui esse culto em si, mas Ele está aprovando o teu coração de verdadeiro adorador, para depois Ele aprovar o culto que é ofertado aqui. Mas Ele aprova primeiro o teu coração de verdadeiro adorador. Amém? Então, na prática aqui, adoração verdadeira.
O que é adoração verdadeira? Nós, como verdadeiros adoradores, que nós queremos ser encontrados assim, nós queremos ser achados assim dia após dia. O verdadeiro adorador, a adoração verdadeira, é aquela que ultrapassa as fronteiras do ambiente religioso, é aquela que não se limita a lugar ou hora sagrada. A adoração verdadeira é aquela que você adora, seja no teu trabalho, seja na tua família, seja com os teus vizinhos, seja com o teu amigo, seja no jogo de futebol, seja por onde for, quando você está comendo, quando você está na praia, quando você está praticando esportes, aonde você estiver, você está adorando ao Senhor. Aonde você estiver, você está adorando ao Senhor. Essa é a verdadeira adoração, que não se limita a um local, a um momento, a uma hora, a um instante. Não, a verdadeira adoração, ela ultrapassa todas as fronteiras, ela ultrapassa tudo isso. Romanos 12:1 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O melhor sacrifício que você pode dar a Deus, a melhor oferta que você pode dar a Deus, é você mesmo, é o seu coração. Seja você a primeira oferta a Deus, seja você a principal oferta a Deus, seja você a maior entrega sua a Deus, seja a sua vida essa entrega e essa oferta a Deus. Essa oferta de adoração, essa oferta de gratidão a Deus por quem Ele é. Não é o que eu faço, não é o que eu dou, é quem eu sou em Cristo Jesus. Não é o que eu estou realizando, não é o que eu estou fazendo, mas é aquele que eu sou em Cristo Jesus. Então a gente quer estar falando hoje sobre três características sobre isso, sobre o verdadeiro adorador. O que é que consta no verdadeiro adorador como característica? Porque Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Primeira característica é retidão no caráter. Um verdadeiro adorador, ele tem a retidão no caráter dele. Ele é reto em seu caráter. No Isaías 1:16 ali ele fala: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vida. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Parem de fazer o mal e aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. A verdadeira adoração, ela começa com uma vida que busca refletir o caráter de Deus. A verdadeira adoração começa com uma vida que busca refletir o caráter de Deus, não um caráter qualquer, não uma pessoa qualquer, mas que em nossas vidas as pessoas possam ver o caráter de Deus. Não é sobre canções entoadas, não é sobre palavras cantadas, não é sobre orações, celebrações públicas, é muito além disso. O que o Senhor deseja é a obediência, é o nosso coração em obediência a Ele, é o nosso coração em rendição a Ele, é o nosso coração em entrega a Ele. Lá em 1 Samuel 15:22, ele fala, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Uma vida de obediência nos leva a trilhar o caminho da retidão de Deus. Uma vida de obediência, quanto mais nós entregamos o nosso coração, quanto mais nós obedecemos a Ele, quanto mais nós buscamos dEle, quanto mais nós ouvimos da palavra dEle, mais nós vamos andar pelo caminho da retidão do nosso caráter, mais nós vamos andar por um caminho onde dia após dia o nosso caráter tem sido transformado por Ele. 1 Coríntios 10:31. 1 Coríntios 10:31. Diz assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quer onde vocês estejam, façam o que fazerem, seja educação de filho, seja um trabalho, seja um estudo, seja igreja, seja o que for, não importa o que você está fazendo, não importa qual é o lugar, aonde for, faça para a glória de Deus, faça como se você estivesse fazendo para Deus, porque é isso que nós estamos fazendo para Ele. A nossa vida é uma vida de louvor e adoração a Ele. Nós devemos cuidar de desenvolver o nosso ser, quem nós somos, e então transbordar isso através do nosso fazer.
Nós precisamos cuidar de desenvolver quem nós somos, o nosso caráter. E quando nós cuidamos do nosso caráter, a nossa vida vai transbordar no fazer. Caso venhamos inverter essa ordem de primeiro ser, depois fazer, se nós invertermos essa ordem, nós podemos incorrer no erro de ganhar o mundo e perder a nossa própria alma. Nós podemos ganhar o mundo, mas nós vamos perder a nossa própria alma. Nós podemos ficar conhecidos e aplaudidos por todos, sim, mas nós podemos nos tornar desconhecidos e reprovados por aquele que importa verdadeiramente, que é Deus. Então, nosso desejo é ser conhecido e aprovado por Ele, que Ele nos veja como um verdadeiro adorador, que Ele nos veja como aquele que o ama, independente das circunstâncias, que o ama em todo e qualquer momento. Outra característica que a gente pode encontrar aqui, é a característica num verdadeiro adorador, é o quebrantamento do coração. Um verdadeiro adorador, ele tem um coração quebrantado. Salmos 51 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Deixa eu te falar uma coisa, choro não é sinal de quebrantamento. Chorar não é sinal de quebrantamento. Eu estou chorando, então eu estou quebrantado, meu coração está quebrantado. Não. Quebrantamento, um coração quebrantado, é um coração humilde, é um coração rendido a Ele, é um coração entregue a Ele, é um coração prostrado a Ele, é um coração totalmente dependente da graça dEle, é um coração que se esvazia de toda justiça própria e sabe que ele só tem acesso a Deus pelo sangue de Jesus. É só o sangue de Jesus que nos leva ao Pai. Não são sacrifícios, não são ofertas, não é um serviço, mas é o sangue de Jesus que nos liga ao Pai. Só Ele, só Ele. Um verdadeiro adorador, com um coração quebrantado, ele entende isso. Lucas 18, 9 a 14, conta a história de um religioso, um fariseu e um publicano. E ali existiam dois tipos de pessoas orando a Deus. O fariseu, ele orava a Deus e ele dizia: Deus, olha aqui para mim. Deus, eu sou bom. Deus, eu faço isso. Deus, eu faço aquilo. Deus, eu não sou como esse aqui, como esse cara que está aqui no chão, esse publicano. Deus, eu sou diferente. Deus, eu sirvo. Deus, eu louvo. Deus, eu oro. Deus, eu dou a minha oferta, o meu dízimo. Aquele fariseu, ele falava mais ou menos assim. E o publicano, ele sentado no chão, aquele publicano, ele não conseguia nem levantar os olhos dele para o céu. Aquele publicano, ele só estava no chão, de joelhos prostrados diante de Deus. Ele nem olhava para o céu e ele falava: Deus, tende misericórdia de mim, porque eu não sou digno, eu preciso do Senhor, eu necessito do Senhor. Isso é um coração quebrantado, um coração que não está se vangloriando das coisas, das atitudes, do que faz, de oferta, isso ou aquilo, mas é um coração que reconhece: eu necessito do Senhor, eu preciso da graça do Senhor, eu sou pecador e eu careço da graça dEle. Diferença entre duas pessoas, a atitude de duas pessoas. Um podia até, de repente, estar de joelhos, o fariseu, mas a verdade é que muitas vezes os nossos joelhos estão dobrados, mas o nosso coração continua endurecido. A verdade é, igreja, muitas vezes nós ajoelhamos, colocamos os nossos joelhos dobrados, levantamos as nossas mãos, mas a gente tem que ter cuidado para não levantar que nem esse fariseu, que dizia: eu fiz isso, eu alcancei, eu lidero, eu alcanço, eu salvo, eu dou a oferta. Ei, saiba de uma coisa: tudo que você tem é pela graça e pela misericórdia de Deus. A tua vida, o teu respirar, o teu andar, o teu trabalho, a tua saúde, a tua família, a igreja, tudo é pela graça e misericórdia de Deus. Não é nada pela tua força, não é nada pelo teu braço, mas é tudo por causa dele. Um coração quebrantado é um coração que remove toda a máscara. É um coração que se mostra de verdade. É um coração que rasga o seu coração e mostra quem verdadeiramente nós somos. Esse é um coração quebrantado. É um coração que chama pecado de pecado. É um coração que não chama pecado de erro, pecado de deslize. Não, mas pecado é pecado. O coração quebrantado reconhece isso.
Um coração quebrantado, ele reconhece a nossa real condição, como aquele publicano. Eu não mereço. Eu não sou digno nem de olhar para o Senhor, nem de olhar para os céus, mas eu te peço, Senhor, me perdoa, Senhor, me restaura, Senhor, me liberta. Esse é um coração quebrantado. Um coração quebrantado, ele sabe que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas e não no nosso falso heroísmo. Não é no nosso falso heroísmo, mas é no poder de Deus que nós nos tornamos fortes. É por causa da graça de Deus que nós conseguimos avançar. É por causa da graça e misericórdia de Deus que nós acertamos mais do que erramos. Por causa dele. Não é por causa da gente, é por causa dele. E por isso, esse verdadeiro adorador, que tem um coração quebrantado, ele sabe que ele precisa da presença de Deus. Ele busca desesperadamente a presença de Deus. Salmos 27, versículo 4. Salmos 27, versículo 4. Diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. O que ele está dizendo aqui não é simplesmente sobre um local, mas é que todos os dias eu quero estar na casa do Senhor, eu quero estar na igreja sim, mas eu quero estar na presença do Senhor, eu quero estar buscando a presença do Senhor, porque um verdadeiro adorador, ele sabe que ele necessita da presença de Deus, ele sabe que ele precisa da presença de Deus, ele sabe que ele não é nada sem a presença de Deus, ele busca desesperadamente. Eu posso não ter nada, mas se eu tiver a presença de Deus, eu já sei que eu tenho tudo. E eu posso ter tudo. Se eu não tenho a presença de Deus, eu não tenho nada. Esse verdadeiro adorador, ele não abre mão. Ele pode abrir mão de várias coisas, mas ele nunca abre mão da presença de Deus. Ele nunca abre mão do seu tempo com Deus. A presença de Deus, ela é mostrada de 3 níveis. Um é a onipresença. Ele pode estar aqui, ele está aqui. Ele está lá na Videira Centro. Ele está na Videira Natal. Ele está na minha casa, ele está na sua casa. Ele está na casa do fulano, do cicrano. A onipresença, ele está em todo canto. O outro nível de presença de Deus é que a presença de Deus é constante em meio ao seu povo. A presença de Deus não é uma experiência, não é um momento. Não é algo que veio e passou como um vento, passou e depois já esquentou, não. A presença de Deus, ela é constante, em todo o tempo Ele está conosco, em toda circunstância Ele está conosco, em todo lugar, em todo momento Ele não abre mão de estar conosco. A palavra de Deus fala em Mateus 28, 20: eis que estou convosco até o fim. Eis que estou convosco, independente da circunstância. Eis que estou convosco, e eu não abro mão. Verdade é que muitas vezes Deus está bem ali, sim. Como nós falamos, Ele é onipresente. Como nós falamos, Ele é constante. Mas nós precisamos entender, e nós precisamos buscar a presença manifesta de Deus. Nós precisamos, isso é uma atitude minha e sua, de um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador que busca pela presença manifesta de Deus. Porque a verdade é que Deus pode estar bem aqui, sim, Ele está aqui. Mas nós podemos estar aqui e não experimentar de quem Ele é. Você pode estar aqui nesse culto e você pode muito bem estar aqui, mas ao mesmo tempo não estar aqui. Isso acontece quando nós estamos ligados em tantas outras coisas, vários afazeres. E aí nós acabamos vindo para um culto. Mas nós pensamos aqui: não, mas eu tenho um almoço para fazer. Não, mas eu tenho uma conta para pagar. Não, mas eu tenho que deixar tal coisa. Não, mas eu tenho que ajeitar o carro. Não, mas eu tenho que arrumar o material dos meninos para a aula de amanhã. Não, mais isso, mais aquilo. E a gente fica se ocupando com afazeres e a gente não desfruta do momento. Da mesma forma é com Deus. Deus está aqui, mas nós podemos estar aqui. Nós estamos aqui cara a cara com Ele.
Por mais que você não veja, como a Roberta falou aqui, nós não nos movemos pelo que nós vemos, mas nós nos movemos pelo que nós cremos. E porque nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus na nossa vida, nós vamos ver a manifestação de Deus na nossa vida. Ele está aqui. Agora você pode estar aqui e não experimentar dele. Você pode estar aqui na frente dele e não desfrutar de quem ele é. Nós deixamos muitas vezes de experimentar a presença de Deus, porque nós estamos atolados com tanta coisa. O exemplo disso é Marta e Maria. Marta e Maria estavam ali com Jesus. Maria, diante de Jesus, ela veio para os pés de Jesus e falou: aqui é o meu lugar. Aqui é o lugar do verdadeiro adorador. Aquele que fica aos pés de Jesus para ouvir de Jesus, aquele que desfruta da presença de Jesus, aquele que não abre mão, que sabe que quando Jesus está ali, ele não abre mão de desfrutar da presença de Jesus. Já Marta, ela estava ocupada com tanta coisa, ela estava ocupada fazendo tanta coisa, muita coisa a fazer, a ajeitar, porque Jesus estava ali, mas ela perdeu o momento de desfrutar da presença manifesta de Deus. Essa presença que cura, essa presença que transforma, essa presença que restaura, essa presença que liberta, essa presença que sara, essa presença que ensina, essa presença que nós temos que buscar, essa presença manifesta. A palavra de Deus fala, para terminar, lá em Isaías 55:6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mateus 7, versículos 7 e 8 diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta, ela será aberta. Eu quero te dizer uma coisa: a presença de Deus é real nesse lugar. Agora você precisa bater na porta e dizer: eu quero entrar nessa presença, eu quero a manifestação dessa presença, eu quero o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu não abro mão, eu quero buscar, eu desejo, eu quero na minha vida, eu quero na minha família, eu quero por onde eu for. Será que você pode se levantar aí no teu lugar, levantar as tuas mãos para os céus, e você pode começar a orar isso? Deus, eu não abro mão. Deus, eu não abro mão. Deus, eu quero essa presença na minha vida. Deus, eu bato na porta e a porta vai ser aberta. Deus, eu busco e eu vou encontrar. Deus, eu desejo a presença de Deus. Eu desejo o sobrenatural de Deus. Eu não quero mais o natural. Eu não quero viver no natural, mas eu quero viver no teu sobrenatural. Se isso está disponível para mim, eu quero isso, Deus. Levanta as tuas mãos, levanta as tuas mãos. Mas acima de tudo, levanta o teu coração, um coração rendido a Ele. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Vai nos separar, meu Jesus. Eu nasci pra te adorar, meu Jesus. Eu nasci pra te adorar. Será que você pode adorar isso? Levanta as tuas mãos. Você nasceu pra isso. Vai nos separar. Te adoro. Te adoro. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Te adoro. Te adoro. Será que você pode cantar isso? Será que você pode levantar um louvor em adoração Te a Ele? adoro. Abre a tua boca, rasga o teu coração. Independente de como você estava vivendo até aqui, não há outro igual a Ele.